Paz do Senhor Jesus, igreja. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 23 e versículo 46. Lucas 23, verso 46. Que Deus abençoe e permaneça alcançando os vossos corações. E o desejo do meu coração é que todos sejam cheios da graça, recebam o poder do alto nesta noite e que a unção gloriosa de Deus encha essa casa e que nós possamos ser renovados e sairmos fortalecidos pelo poder do Senhor nesta noite. Quem encontrou Lucas 23, 46, diz: eu achei. Diz assim a palavra soberana de Deus: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Pode sentar nesta noite, exaltando, bendizendo e agradecendo ao Todo-Poderoso Deus, porque grandes coisas Ele tem feito por cada um de nós. Quando nós falamos, quando nós fazemos a leitura de apenas um versículo como esse, fica parecendo até um pouco algo superficial, mas quando nós entendemos a grandeza deste feito, o maior feito, a maior missão de salvação de todos os tempos, nós entendemos como é grande o poder de Deus, como é grande o amor do Senhor por nós pecadores. Mas nós vamos voltar a falar desde o início para que os irmãos possam entender, relembrar, contemplar, glorificar o nome de Deus por tudo o que Ele fez por cada um de nós, porque nós bem sabemos que a trajetória de Jesus não é apenas esse trechinho, esta palavra acerca da sua morte na cruz do Calvário. Jesus é desde o início. Se nós olharmos para a palavra poderosa do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, Jesus foi, é e sempre será. Jesus fez, faz e sempre fará. A Bíblia vai dizer no início: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali já havia a presença poderosa de Jesus. Haverá um que pisará, que esmagará a cabeça da serpente. Jesus já se fazia presente desde o início. Jesus é a palavra poderosa do Senhor desde o início. Jesus é a semente da mulher. Jesus é a nossa rocha. Jesus é o nosso refúgio, Jesus é a nossa fortaleza, Jesus é o profeta confiável, Jesus é o reconstrutor, Jesus é a salvação, Jesus é o Salvador, Jesus é a vida, Jesus é o amor, Jesus é o amigo, Jesus é a ponte, Jesus é a ponte, Jesus é a fonte de fé, Jesus é a fonte de graça, Jesus é a fonte de sabedoria, Jesus é a fonte de esperança, Jesus é o soberano, Jesus é o dominador, Jesus é aquele que pode fazer milagres, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é tudo para todos nós, desde o início, desde o começo, igreja do Senhor. A Bíblia vai dizer que Jesus, desde o início, Ele já foi perseguido. Não foi somente aquela caminhada para a cruz, não foi somente passar por tudo que passou, por amor de cada um de nós. Se voltarmos em Isaías, profeta Isaías 7 e versículo 14, nós vamos dizer, o profeta de Deus
dizendo, profetizando, que a virgem conceberia, daria à luz a um filho e se chamaria Emanuel, ou seja, Deus conosco. Palavra que se confirma cerca de 800 anos depois, segundo estudiosos da palavra, está em Lucas no capítulo 2. A Bíblia vai dizer que naquela época saiu um decreto da parte do rei César, dizendo que todas as pessoas tinham que ir para um certo lugar, para uma certa cidade, ir até Jerusalém, para que se fizesse uma contagem. E diz a palavra poderosa do Senhor que Maria estava grávida de Jesus, e José sai com Maria em direção àquele lugar para cumprir aquela lei, aquele decreto. E eu imagino Maria naquele caminho, porque nós podemos entender que é uma guerreira, é Jesus quem faz milagre, é Deus quem tem todo o poder, mas nós não podemos tirar a importância de uma mulher guerreira, porque naquela época não tinha transporte, não era moderno como nos dias de hoje. E eu imagino Maria com aquele barrigão caminhando de uma cidade para outra, para cumprir a lei, para fazer o que havia sido determinado. E vai dizer a palavra poderosa que eles estando em Belém da Judéia, aí se cumpre o que havia dito o profeta, e nasce Jesus Cristo de Nazaré. E vai dizer a Bíblia porque os pais de Jesus eram simples, eram pobres, e quando Jesus nasce, ele é envolto em panos, ele é enrolado em panos e colocado em manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Pessoas simples, pessoas de Deus, escolhidas. Maria foi a escolhida por Deus para que desse a luz ao Salvador da humanidade, e que nós possamos entender a caminhada de Jesus desde o início. E no capítulo de número 2 também do Evangelho de Mateus, a Bíblia vai falar que um anjo aparece em sonho para José. Ali já havia nascido Jesus, já tinha quase 2 anos, ou talvez 2 anos, e o anjo aparece em sonho a José e diz: pega o menino e a sua mãe e foge para o Egito, porque Jesus havia nascido no tempo do rei Herodes, e o rei Herodes há de procurar o menino para matar. E a Bíblia vai dizer que José obedece e toma a sua mãe, toma Jesus e foge para o Egito, e fica lá até que o anjo novamente em sonho aparece para José e fala para ele que ele pode retornar, porque aqueles que procuravam o menino para matar já eram mortos. Nós estamos fazendo bem rapidamente aqui um trechinho da caminhada de Jesus, para que a igreja possa entender como foi grande a missão de salvação, a maior missão de amor por causa de uma humanidade pecaminosa. Vamos resumir aqui o máximo que pudermos, e a Bíblia vai dizer mais adiante um pouco, que quando Jesus já tinha 12 anos, mais uma vez eles se retiram da cidade e vão até Jerusalém, porque havia a festa da Páscoa, e era costume daquele povo na festa da Páscoa participar, e diz que participaram daquela festa, e retornando de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que no meio do caminho eles sentem falta do menino Jesus. Talvez a mãe achou que estava com o pai achou que estava com a mãe, não perceberam já no meio do caminho. Então eles retornam, procuraram. A Bíblia vai dizer ainda que procuraram entre parentes e entre amigos, mas Jesus não estava. Então retornam a Jerusalém, e vai dizer a palavra poderosa de Deus que 3 dias depois encontram Jesus no templo, no meio dos doutores, e diz a Bíblia que ele estava ali aprendendo, ensinando, perguntando, respondendo. Então desde novo Jesus já fazia essa grande obra do Senhor. A caminhada de Jesus não foi simplesmente aquela caminhada de sofrimento ali para a cruz, ela começa bem antes. E Jesus teve um ministério de 3 anos e meio, um ministério
cheio de dores, cheio de sofrimento, um ministério cansativo, um ministério desgastante, mas se nós olharmos para a palavra, para os evangelhos, nós vamos ver que foi um ministério repleto de grandes acontecimentos, de grandes feitos, de maravilhas e de muitos milagres. Era o que Jesus fazia no nosso meio. No evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5, a Bíblia vai falar que um certo dia Jesus conversava com seus discípulos e dizia o seguinte: os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os leprosos são purificados, aos pobres é levado o evangelho, mortos são ressuscitados. Então, para que nós possamos entender, teve desgaste, teve dificuldade, teve perseguição, teve levante, teve sofrimento, mas também teve grandes acontecimentos. Essa é um pouquinho da trajetória de Jesus, a qual nós estamos orientados pelo Espírito Santo para trazer para a igreja de Deus, para que o nome do Senhor seja bendito e glorificado no nosso meio. Aquela caminhada não foi fácil. No evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer que Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ali Jesus sofre ataques, mas Jesus venceu pelo poder da palavra. A Bíblia vai nos dizer, vai relatar que Jesus sofreu todo tipo de grosseria, brutalidade, tudo que é tipo de levante contra Jesus aconteceu, e a caminhada apenas estava no começo, não tinha entrado ainda na caminhada de morte, na caminhada para a cruz. Isso iria acontecer ainda, porque essa era a missão de salvação a qual Deus tinha designado para que Jesus fizesse e passasse por cada um de nós, igreja do Senhor. Jesus, ele deixou de pensar em si mesmo para pensar em nós. Jesus não tinha erro, não tinha falha, não tinha culpa, não tinha pecado. Jesus era sem pecado, mas sofreu todas as dores, todos os ataques por cada um de nós. Senão não estaríamos aqui nesta noite para glorificar, bendizer. Uma criança já era perseguido. Nos dias de hoje, quando nós sofremos uma perseguição, nós queremos desistir, nós queremos parar. Quando o inimigo se levanta, nós queremos parar, deixar de fazer aquilo que Deus já nos chamou para fazer, pela sua imensa bondade, misericórdia e confiança que Ele tem em nós, que somos falhos e pecadores. Quantas vezes nós pensamos em parar, em desistir, deixar de lado aquilo que Deus nos orientou a fazer e nos chamou. É privilégio fazer algo para o Senhor. Nós vimos aqui o irmão contando aqui com alegria que até morrer ele vai fazer a obra do Senhor, e ainda é pouco por tudo que Jesus fez por cada um de nós. Isso é uma grande realidade. As palavras que o diácono Wilson falou aqui na frente são palavras nossas também. Se nós fizermos até os últimos dias da nossa vida, é pouco por tudo que Ele fez por cada um de nós. E a Bíblia vai nos orientar que é para nós fazer, não é um pouco e parar e descansar, não. É para fazer até que Ele venha, segundo a palavra poderosa do Senhor. Então você que já faz, permaneça fazendo. Você que não está fazendo, ainda há tempo de começar a fazer algo para o Senhor, tirar mais tempo para Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus foi perseguido, caluniado, chicoteado, cuspido. Ele foi traspassado, ferido com lança, mesmo sem ter culpa, sem ter pecados, igreja do Senhor. E o interessante é que nós falamos de um Jesus que é forte, poderoso. Hoje eles tentam colocar Jesus apenas como alguém bonzinho, alguém que é muito amoroso. Isso não é mentira, isso é verdade, mas Jesus não é apenas só isso. Agora, que nós possamos entender uma coisa: Jesus é justo, Jesus é justiça, Jesus é fogo consumidor. A Bíblia vai dizer que um certo dia Jesus pregava uma palavra de juízo, uma palavra de justiça, e diz a Bíblia Sagrada que a palavra era tão dura que as pessoas começaram a sair de um por um, e Jesus pergunta a Pedro: vocês não querem ir com eles também? E Pedro: para onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Esse é o Jesus que nós temos que seguir, esse é o Jesus que nós temos que fazer até os últimos dias, até Ele voltar para nos buscar. Então que nós possamos ficar firmes. Jesus é amor,
Mas Jesus falou também: vai, não peques mais. No mundo tereis aflição. São palavras de Jesus. Tome a sua cruz e siga-me. Está pensando que é fácil? Não é. Mas com Jesus dá tudo certo. Com Jesus nós podemos conseguir. E esse Jesus que nós falamos, nós precisamos entender, ouvindo aquilo que o apóstolo Paulo disse um dia: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então sejamos imitadores de Cristo e deixemos essas desculpinhas de lado. Não é tempo de descansar. Quem descansar demais agora vai correr o risco de não subir para descansar na glória eterna, lá que é o verdadeiro descanso. Então não descanse demais aqui para não correr esse risco. E Jesus, passando por tudo isso, por todas essas calúnias, todos esses sofrimentos, sentindo todas as dores, as nossas dores, tomando sobre si os nossos pecados. A Bíblia vai dizer na caminhada, está nos evangelhos, que na sua caminhada para a cruz, Jesus falou de amor, falou de perdão, falou de salvação. E nós sabemos que Jesus falou também de sofrimento físico, porque Jesus sofreu fisicamente como ser humano. Jesus falou de angústia, Jesus sofreu angústia naquela sua caminhada, mas teve força para falar de vitória, falar de fé, porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso, porque Ele é o maior de todos os tempos, é o mais forte, igreja do Senhor. Entenda uma coisa: aprenda com Jesus, faça para o Senhor, porque quando você faz para o homem te decepciona, porque o homem que não te decepcionou, em algum momento ele pode te decepcionar. O pastor Carlos talvez não te decepcionou, mas ele pode te decepcionar, porque é um ser humano falho, errante, pecador. Mas Jesus é diferente. Agora entenda uma coisa: não é porque alguém falhou, errou com você, não é porque você fez por alguém e alguém não fez com você, que você tem que parar na caminhada. Com Jesus foi assim. A Bíblia vai dizer que quando o povo, quando eles tiveram sede, Jesus deu água boa, água limpa, água pura, água fresca, água da melhor qualidade, da água da vida, da água que jorra do trono da graça de Deus. E quando Jesus teve sede naquela cruz, deram vinagre para Jesus. Então é desse jeito: você orar por alguém não quer dizer que vão orar por você. Você levar um alimento para alguém que está necessitado, não quer dizer que se um dia você estiver necessitado também vão levar para você. Com Jesus foi assim, comigo é assim, com você é assim. Entenda uma coisa, mas permaneça fazendo. Aconteça o que acontecer, não saia da presença do Senhor. Se você soubesse quanto Jesus te ama, o quanto Jesus te quer, você não sairia de pertinho dele. Jesus mesmo, nós sendo falhos, cheios de defeito, de pecado, Ele nos quer, Ele nos acolhe, Ele nos abraça e Ele nos chama de filho, igreja do Senhor. Jesus é tudo para nós. Eu fico imaginando as pessoas presenciando de perto aquele massacre, vendo tudo de pertinho e sem poder fazer nada. A gente, só de assistir um filme, só de ler a palavra e lembrar, a gente sofre. Quem realmente já teve um encontro verdadeiro com Jesus, só de falar você sente dores. Imagina aquelas pessoas ali pertinho de Jesus, vendo todo aquele sofrimento e sem poder fazer nada. E nos dias de hoje, muitas vezes nós podemos fazer alguma coisa, e muitas vezes nós não fazemos também. Então que nós possamos aproveitar as oportunidades. Um certo dia eu vi uma pregação na internet, um pastor bastante conhecido, pastor Marco Feliciano, e ele pregava a mensagem da cruz, mais de 1 hora de pregação, uma pregação poderosa, onde eu senti muita presença do Senhor, e eu peguei um trechinho daquela ministração que eu nunca esqueci. Isso deve ter cerca de 8 anos, ou talvez até um pouco mais, que eu assisti aquela mensagem. Depois disso eu não assisti mais, mas eu sei que tem ela na internet. E o pastor falava o seguinte, que pior que as dores físicas que Jesus passou naquela caminhada para a cruz, foi a vergonha, porque deixaram Jesus seminu ou talvez nu. A Bíblia vai dizer que um soldado com um chicote nas mãos ergue o chicote
e dá o primeiro golpe nas costas de Jesus, e naquela ministração ele dizia o seguinte, que a dor atingiu o cérebro, era a primeira chicotada ainda, mas a dor já atingiu o cérebro ali. Jesus, se fosse comum, se fosse pecador, se fosse carne como nós, fraco como nós, eu creio que ele iria dar um grito naquele momento, porque o grito ajuda a aliviar a dor por alguns segundos que seja, mas Jesus permaneceu calado. Diz a Bíblia que ele seguiu em frente como ovelha muda, ele não abriu a boca. Era a primeira chicotada, eu creio que foram mais de 30 chicotadas naquele homem, por amor de mim, por amor de ti, pagando um alto preço para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite glorificando o nome santo de Jesus. Jesus é tudo para nós, igreja. Ele é tudo para mim, ele é tudo para você. Não interessa, não importa qual a área que você precisa. Se você for para a Bíblia, Jesus, para o faminto, ele é o alimento, o melhor alimento, o pão da vida. Se você for para a Bíblia, ela vai te mostrar que para o sedento, Jesus é água boa, água limpa, água que jorra do trono da graça de Deus. Se você for para a Bíblia, você vai ver que para o enfermo, Jesus é a cura. A Bíblia vai dizer, para aquele que está aprisionado, encarcerado, Jesus é a libertação e a liberdade. A Bíblia vai dizer que para o perdido, Jesus é aquele que tem poder de dar acesso ao céu de glória ao perdido. Jesus é tudo para nós, Jesus é tudo que nós precisamos, igreja do Senhor. Jesus é aquele que não desfaz, Jesus é aquele que não despreza, ele não rejeita os seus. Se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver que Jesus não lança fora o pior dos pecadores. Jesus quer acolher, quer uma renúncia, um arrependimento, uma reconciliação. Jesus quer todos pertinho. Jesus não quer que ninguém se perca, que ninguém pereça. Se nós olharmos para a palavra, se nós olharmos para o apóstolo Paulo, era um perdido, um perseguidor, buscava prender, perseguir, matar os da igreja, os de Jesus. E um certo dia Deus promove um encontro verdadeiro de Paulo com Jesus, e ali há uma conversão, uma transformação, e aquele que perseguia, que matava, foi escrever cartas para salvar o povo de Deus. É isso que Jesus faz, ele não lança por terra, ele não lança fora ninguém, ele quer todos nós, desde que haja um reconhecimento, uma renúncia, um arrependimento verdadeiro. Se olharmos para Pedro, Pedro é conhecido por todos, até pelas crianças nos dias de hoje. Se você perguntar quem foi que negou Jesus, todos vão saber. Pedro foi quem negou Jesus, ficou conhecido. Então Pedro, ele esteve no meio dos escarnecedores, negou a Jesus, mas Jesus lançou Pedro por terra, Jesus lançou Pedro fora? Não, a Bíblia vai dizer que ele se arrependeu e chorou amargamente, e Jesus perdoou. A Bíblia vai dizer que Jesus perdoou, e tanto perdoou que delegou poderes não só a Pedro, mas aos discípulos, para que eles dessem continuidade à obra de Jesus, aquela grande e maravilhosa obra. E eu fico imaginando Pedro, em Atos no capítulo 3, onde fala da cura maravilhosa de um coxo. Se Jesus lança Pedro fora, lança Pedro por terra, desfaz, despreza Pedro, aquele coxo não teria se levantado após ser coxo desde o ventre da sua mãe, ser coxo durante 40 e poucos anos. Essa é a obra maravilhosa. É por isso que muitas vezes nós que estamos à frente de um trabalho e alguém comete um erro, alguma coisa, o que a gente quer é um conserto, é uma melhoria, é continuar caminhando junto, porque isso nós aprendemos com Jesus. Não adianta eu querer ser um doutrinador, um rigoroso, a ponto de lançar por terra alguém porque cometeu um erro, um pecado, se o próprio Jesus não fazia dessa forma. Nós temos que olhar para Jesus, para que nós possamos fazer o melhor. E eu fico imaginando, se Jesus desfaz, despreza, lança fora, não dá o perdão para Pedro,
Em Atos, no capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Pedro pregava com autoridade as boas novas de Jesus. E a Bíblia vai dizer que a cada dia mais pessoas eram convencidas pelo poder daquela palavra, mais pessoas chegavam para o reino de Deus por causa de uma palavra de alguém que lá atrás cometeu erro, foi para o meio dos escarnecedores, negou a Jesus, alguém que conhecia Jesus, alguém que caminhava com Jesus, alguém que andava de pertinho com Jesus, lado a lado, vendo os feitos de Jesus, sabia quem era Jesus, vendo os milagres de Jesus, mas por uma fraqueza um certo dia negou, mas não foi lançado fora e foi usado na obra. Ontem a pastora pregou aqui e falou do milagre da ressurreição da discípula Tábita, ou Dorcas, como é traduzido lá na Bíblia. Então a Bíblia vai dizer que ela adoeceu, não aguentou, não resistiu e morreu. E Pedro estava em outra cidade, mas eles já sabiam que Pedro era um homem de Deus, o mesmo que havia negado lá atrás, era um homem de Deus. Chamaram Pedro, e Pedro mandou que todos saíssem do quarto, orou ao Senhor e ela ressuscitou. Então essa é a obra que Deus faz. Então alguém olha para alguém dentro de uma igreja que comete um erro e acha que aquela pessoa já deve ser tirada de lado, já deve ser descartado, e não funciona dessa forma. Nós não temos o direito de fazer isso, porque Jesus não fazia assim. Agora vai depender do arrependimento, da pessoa voltar atrás. Então que nós possamos, igreja do Senhor, fazer o melhor, fazer como Jesus fazia, com toda certeza, não com a perfeição que Jesus fazia, mas sejamos imitadores de Cristo. Quero ler aqui em Mateus 28, versículos 5 a 8, que vai dizer o seguinte: porque quando nós falamos de Jesus, da morte de Jesus, quando nós ficamos olhando para um Jesus pregado numa cruz nos dias de hoje, não faz sentido. Pode até se lembrar disso, porque o feito que ele fez por nós foi muito grande, mas não é esse Jesus que nós olhamos nos dias de hoje. Vai dizer assim, Mateus 28, 5 a 8, mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia, e depois imediatamente, e dizei aos discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Mas eu fico imaginando, antes disso aqui, as pessoas. Jesus morre naquela cruz, passa um dia, nada, passa 2 dias, nada, mas no terceiro dia, o grande acontecimento, que é o que nós fizemos aqui, a leitura. Igreja do Senhor, eu estou falando de Jesus, aquele que morreu, é bem verdade, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus é poderoso. Um certo dia, uns anos atrás, eu fui visitar o presbítero João, deve ter uns 8 anos ou 10, não me recordo, e ele tinha um celularzinho velhinho, feinho, estou brincando, era muito bonito o celular. Naquele tempo o celular não era moderno igual os de hoje, não. E aonde a gente vai, a gente está falando de Jesus, E ele me mostrou, eu já falei isso muitas vezes em diversas pregações, eu já citei isso, eu nunca esqueci. E naquele dia eu ia pregar, e ele me mostrou aquela ilustração, a ilustração que nos dias de hoje é conhecida, tem cantores que cantam ela bem bonita, tem pregadores que falam ela, é a ilustração daquele de quem é o mais forte. E na ilustração dizia o seguinte, igreja do Senhor, que o ferro
se achava o mais forte. Aí veio o fogo, derreteu o ferro, e o fogo se tornou o mais forte. Aí o fogo ali queimando, veio a água e apagou aquele fogo. E aí aquela água, aquela imensidão de água muito bonita, vão imaginando aí aquela imensidão de água muito bonita, ficou sendo a mais forte. Aí veio, nesta ilustração, vem o sol, seca aquela água. Aí o sol fica lá do alto, brilhando, que coisa maravilhosa, que coisa bonita. É o mais forte, é o mais poderoso. Aí vem as nuvens e tapa aquele sol, ninguém vê mais o brilho do sol. E aí nesta ilustração vai dizer que vem o vento, esparrama, espalha aquelas nuvens, acabou. Aí o vento se torna mais forte e chega lá na frente, vai dizer que esse vento bate ali numa rocha, roda por ali e acaba também. E aí a rocha fica sendo a mais forte de tudo, a mais forte de todos os tempos. Aí vem o homem com a sua inteligência, com a sua sabedoria, que muitas vezes não reconhece que vem do alto, que vem de cima, que é de Deus, e com a sua soberba inventa ali uma dinamite e transforma aquela rocha em pedrinhas pequenas, em pó, e aí o homem fica sendo mais forte. Aí vem a morte e mata o homem. Aí você me pergunta assim, e aí o homem venceu, o homem é o mais forte? Não, aí vem a morte e vence. A morte agora é mais forte? Não, a morte não é mais forte, porque aí aquele que Deus um dia enviou, aquele que nasceu de uma virgem, aquele que é poderoso, aquele que é dominador, aquele que tudo é, aquele que tudo faz, aquele que tudo pode, chega ali, Jesus Cristo de Nazaré, e vence a morte. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Eu estou falando é do grande Deus que desceu de sua glória, tomou sobre si todos os nossos medos, as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas feridas, as nossas transgressões sobre si, está aqui no nosso meio nesta noite. Entenda uma coisa, igreja do Senhor, a cruz não foi o fim, Jesus não está mais na cruz, as mãos de Jesus não estão mais pregadas. Sinta a mão de Jesus sobre a tua vida aí, as mãos de Jesus estão estendidas sobre a igreja do Senhor. Jesus está vivo, igreja. Jesus está aqui. Vai sentindo a presença do Deus Todo-Poderoso aí na tua vida, meus irmãos.